como prometido, a segunda parte, e não se esqueça. Inscreva-se no canal, né? Dá aquele likezinho lá, né? E compartilhe para ajudar aqui a voz do Sagrado Ocanlaió. Pai Iango, né? Promoter, sacerdote. E estamos agora com a segunda parte do nosso bate-papo com o Pai Iango e falávamos dos nossos antigos. Falávamos dos nossos mais velhos. Falávamos dos nossos antigos, dos nossos mais velhos. Eu comentei sobre Mãe Obaganju, Mãe Sinavuru, Mãe Palmira de Oiá, né? Falamos na Boa Viagem, né? Casa de Finado Tata. Tem um carinho muito grande por Manhana. Não posso esquecer também de uma casa assim, muito importante, que é a Casa de Finado da Mãe Regina do Bombochê. Sim. Que é uma casa de história. Sim, claro. Né? Quero mandar um beijo aí para a Mãe Lina, para o Pai George, que são pessoas que, né? Pai Júnior, Domolu. Júnior né? Tá um trabalho magnífico. Magnífico. Eu até sinto um pouco da falta, o pai Mota e Pai Marcos, dessa participação dessas casas matrizes. Né? Eu não sei, eu queria até fazer um trabalho, um estudo. Eu vejo essas casas muito fechadas, né? Muito limitadas, eu acho que seria a palavra mais adequada. E aí a gente sente falta desses axés, enquanto liderança, de poderem estar mais à frente, ou mais participativos, principalmente nos casos que ligam à religião e que necessitam de um pouco da política. Né? E essas lideranças, elas têm assim uma voz de peso dentro das suas comunidades, dentro dos seus EBEs, né? Da sua ISO, do seu CUE. Então eu sinto muito falta de uma participação mais efetiva dessas casas. Nós temos casas de santo que os sacerdotes faleceram e que os novos herdeiros não tem uma participação assim mais efetiva, né, politicamente falando. Nós temos talvez a voz, a fala, mas eles muito longe, muito distantes, né? E eu sinto essa necessidade do povo de santo, e aí a gente volta àquilo que o senhor falou com relação ao respeito, né, com relação à respeitabilidade do mais velho e à conservação das tradições. Esse distanciamento da liderança também ajudou, contribuiu, né? Você me permite até uma colocação, mas nós temos as questões culturais, que são muito resistente a esse tipo de comportamento. A gente via isso, talvez não é aqui uma crítica, pelo contrário, é uma indicação de carência, né? A gente fica carente Sim. Mas sabemos, mas nos dá muita tranquilidade nós chegarmos, sabemos que existem essas pessoas ainda ao nosso lado, poder chegar numa senhora, uma Obaganju, me consultar, de vez tirar uma informação com o Pai Mota, né? Não estou aqui falando porque ele está do meu lado, não, mas é um irmão mais velho que eu respeito. Então, essa questão cultural, ela colide com o momento que nós estamos vivendo. Não sei se você entende dessa forma, com a globalização. E qual é a sua posição com relação ao candomblé e globalização? Eu vou ser sincero com o senhor, pai. A modernidade atrapalhou muito a religião. Né? Eu não sei se nós crescemos muito e a religiosidade diminuiu, né? Ou se a humildade desapareceu e o orgulho cresceu. Né? Eu tenho essa percepção. Sim.
eu sou um religioso que eu, por exemplo, eu sempre fiz muita questão do mais velho da minha casa, sempre. Claro, Mesmo quando eu tinha eu tive um terreiro de Umbanda no bairro de Anchieta, eu amava quando tinha um mais velho do que eu ali sentado olhando. Aquilo me dava credibilidade, aquilo me dava força. Da segurança. Aquilo me dava segurança. Isso, eu não estou aqui fazendo maluquice. Tem ali 2, 3 olhando, batendo palma, cantando. Ou se eu tivesse feito alguma coisa errada, me chamava no canto, ó, não é assim, é assado, não é dessa maneira que você faz. Então eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me incomodei, isso nunca foi incômodo, a presença do mais velho nunca foi uma coisa que me incomodava. Eu fazia a macumba, eu sou médium de incorporação, eu deixava a macumba, inclusive, na mão do mais velho, né? Quando meu pai de santo estava lá, eu deixava na mão do meu pai de santo e eu incorporava, ou quando meu pai de santo não estava, o mais velho que estivesse ali, eu falei, pai, pelo amor de Deus, mãe, dá uma olhadinha para mim que eu vou incorporar. Você incorporar, você não pode tomar conta do portão, dos carros que estão estacionados na sua porta, se o banheiro está limpo, se a cozinha está funcionando, se o pessoal da assistência está se comportando. Na adequação litúrgica também, que tem que ter um mais velho para olhar, para ver se está dentro do... Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre preservei muito esse lado. E aí, a gente vê que a globalização, ela de uma certa maneira, ela foi maior que a religião e ela não poderia ter sido, né? A religião teria que ter se posicionado maior que ela. E aí a gente vê esse vendaval, esse ciclone acontecendo de uma maneira contrária. A globalização cresceu mais do que a religião, né? Diminuiu a religião em si, né? Fez com que as pessoas que gostam de um palco, assim, uma palavra mais calma, tranquila de falar, né? Se exaltassem mais e passaram a brilhar mais do que o orixá, do que o iquice, do que o vodum, né? Do que o encantado, do que o ecuru. As casas foram modificadas, inclusive as suas próprias vestimentas, que era uma coisa mais simples, mais humilde, né? A gente não via muito sapato alto, não via muita maquiagem, não via muitas joias, né? As pessoas iam mais cruas para a casa de santo, porque as pessoas tinham uma intenção, que era o orixá, né? E hoje em dia essa situação mudou muito devido à globalização, devido à modernidade, devido ao crescimento desproporcional, para mim foi desproporcional ao brilho que a religiosidade hoje tem e que faz com que o senhor tenha, com que o pai tenha, com que eu tenha, que é de acrescer, que é de somar, que é de colocar no caminho, é de te dar uma direção, é para te dar a planta da situação, e isso tudo desapareceu. Então, eu acho que foi um mal, porque não foi dosado, né? Quando aconteceu a globalização e a modernidade, né, dentro das casas de santo, dentro do terreiro, não tivemos uma pessoa, e aí eu vou colocar um pouco da culpa nos dirigentes, que não se posicionaram. Aliás, isso é um problema que eu acho que o povo de santo tem, é não se posicionar. Eu sempre falei isso. Nós temos um problema sério, o povo de santo não se posiciona. A partir do momento que o povo de santo se posicionar, eu acho que as coisas podem ter um outro efeito, surtir um efeito melhor do que a gente esperávamos. Então, muitas casas se perderam por culpa até um pouco, pai, do dirigente, do sacerdote, do babalorixá, da ialorixá, que se perderam lá em cima e não souberam manter um certo controle. Eu, quando falo de casa de santo, só se resume em uma coisa para mim. Aliás, em duas coisas: humildade e hierarquia. Você tem que ter hierarquia, porque você quando adentra uma casa de santo, aquele mundo lá de fora você esquece ele totalmente, porque você está adentrando um espaço rigoroso, que deveria ser rigoroso, né? Que deveria ser atencioso, que deveria se largar todo o orgulho da porta para fora, todas as vestimentas, os bons vestidos, os bons perfumes, a boa maquiagem, né? O dinheiro, tinha que ficar tudo lá de fora. E hoje em dia essas coisas adentram dentro do barracão junto com você. Resultado, você deixa a sua humildade lá fora, e o que entra para dentro da casa de santo é o orgulho,
é a soberba, Orgulho, né? ostentação. A ostentação, né? Realmente a uma posição financeira, a posição social. Então, a gente tem noção dessas coisas. Eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu acho que nossos mais velhos foram muito inteligentes, né? Não abriram tanto, né? Que a filosofia deles é o seguinte: quer conhecer candomblé, comungue dentro do seu axé, dentro de sua comunidade de terreiro, e vai aprender aquilo que a sua comunidade de terreiro te oferece em termos de ensinamento. Porque as pessoas tinham mania, entendeu? Tudo bem, saber não ocupa espaço, mas você primeiro tem que saber o seu, para depois você saber o dos outros. Sim. Né? Então, e essa ostentação, você vê que tudo mudou. Os nossos mais velhos, eles não admitiam santo com plumas e paetês, entendeu? Não. Para dentro do jeje, por exemplo, ainda é pior, porque santo não pode vir para fora cheio de ostentação, de adês faraônicos e não sei o quê. Era tudo muito simples, né? Sim. E isso tudo foi se acabando justamente por conta disso tudo que o senhor falou. As pessoas trocando de roupa 3 vezes, entendeu? E muitas coisas... E é uma coisa que não tinha. Infelizmente, Sim, não gostaria de falar isso, mas é uma grande verdade. Nós temos grandes casos, como eu falei com o pai aqui, que é a casa de Mãe Babeji, né? A Angola Bate-Folha, a casa de finada da Mãe Nitinha do Oxum, né? Também uma casa de hierarquia. Quando o senhor fala que foi interessante os nossos mais velhos não ter aberto, eu assim, de um certo ponto, eu entendo o que o senhor queira falando. Mas hoje, particularmente falando, talvez essa liberdade dentro da religião, que se somou à globalização, à modernidade e às inovações, porque o único termo que a gente tem para isso é a palavra inovação. Não tem como você, não tem como você dar outra palavra. Um determinado orixá que há 60, 70 anos era feito de uma maneira e hoje é feito de outra maneira, então você há de concluir que isso é uma inovação. Mas eu li o livro, pai, eu li o livro que dizia que lá na África é assim, assado. Então, assim, quando o senhor fala nessa... Eu quero só concluir essa parte do mais velho. Quando o senhor fala esse negócio do mais velho, eu quero dizer que se nós tivéssemos hoje uma presença mais fortalecida, mais empoderada desses mais velhos, da porta para fora, num sistema de cobrança, de fiscalização, de orientação, que ninguém vai mandar em ninguém, né? Vai orientar, talvez eu acho que a gente tivesse um estágio um pouco melhor, né? Mas com a omissão, até mesmo que devido à globalização, a política que existe hoje no país, a liberdade que existe hoje no país, muito se sente na obrigação de se omitir, justamente para não se aborrecer. Isso. Não é isso? Mas eu acho que, e aí eu quero tocar de novo nesse assunto, essas casas matrizes e que fizeram o candomblé do Rio de Janeiro, que fizeram o Rio de Janeiro ser o que é hoje, e aí quando eu falo Rio de Janeiro eu quero falar capital e Baixada Fluminense, talvez a gente estivesse numa situação um pouco melhor se houvesse uma participação mais efetiva dessas lideranças. Aí você me permite, Ango, nós entendemos que o candomblé é uma grande universidade que ninguém se forma, mas a nossa carteira de estudo começa a nos impor no apoti, né? Sentadinho naquele banco. Não estaria na hora de começar a pensarmos em positivar o conhecimento, mas de uma forma bastante específica. Positivar esses conhecimentos, trazer esses conhecimentos para um códex,
né? E ele se eternizar como os vários outros estruturam e alicerçam outras religiões. Não vamos ficar falando nome aqui, até porque cada um, a gente respeita todo mundo. Vai ser um prazer ver qualquer irmão sentado aí, independente de ser do candomblé ou não, tá? É sempre um prazer receber todas as pessoas que querem o bem uns dos outros. Mas não está nem na hora de começar a pensar nisso. Não, eu quero tão somente... Um código de ética? Não. Ou um código ritualístico? Não, eu falo ritualístico, porque o código de ética ele está dentro da gente já. E o nosso candomblé é maravilhoso, porque nós ainda temos os nossos antigos, daquela olhada assim, ô menino, que bom, que saudade, como é bom ser chamado ô menino. Eu estou falando de realmente codificar a religião, a liturgia da nossa religião. Ô pai, eu vou ser sincero com o senhor, não é que não seja interessante a ideia, né? Mas essa situação da leitura ou da escritura, de nós termos como o senhor falou, né? Um código para que a gente pudesse seguir, eu acredito que foi um ponto até fraco da nossa história, né? Primeiro, que o acesso à leitura e à escrita era muito difícil naquela época, né? Com a vida dos escravos, os primeiros. Eu estou até lendo um livro que é do José Beniche, professor José Beniche, quero mandar um abraço para o professor José Beniche. Nosso respeito. Que ele fala sobre os antigos candomblés do Rio de Janeiro. Eu tenho esse livro em casa. Muito fabuloso, bom. Um livro que todos devem ler. Que conta, inclusive, a chegada dos negros, como é que foi a divisão da cidade, da capital, a criação da Buenos Aires, da Praça Mauá, a pequena África, os costumes dos negros, como é que surgiu, né, João Alabá, Tia Ciata, as primeiras casas de candomblé na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu vejo que essa preocupação e que o católico e o evangélico teve lá atrás, porque eles tiveram toda uma história embasada em cima disso, né, da Bíblia, né? Vários livros, vários autores, vários escritores, vários autores. Então, isso ajudou muito a eles. E em contrapartida, nós temos até as escrituras de Ifá, né? Poderia até, talvez, numa nova leitura ou numa nova tradução, talvez até se tirar alguma coisa do orixá, porque tem muita coisa de orixá dentro das escrituras de Ifá. Não sei se seria um caminho. Mas a gente tem essa dificuldade, né? A nossa religião, além dela ser uma religião que foi sempre muito maltratada pelo tempo e pela história, né? Ela não teve os mesmos artifícios que a religião evangélica e a católica tiveram, né? As pessoas eram fortes, eram empoderadas, eram ruins, eram pessoas ruins, né? E que tinha toda uma acessibilidade, né? de escritura, de informação, coisa que o nosso candomblé não teve, porque nós ficamos muito limitados, muita oralidade, muita coisa era na oralidade e não se tinha aquela, ou não se tinha o interesse, ou não despertaram. Pai, vamos escrever aqui o que o senhor está falando? Ó, o Vodun é assim. Não se houve esse interesse. E que, na realidade, poderia ter acontecido porque era uma coisa bem pequena. O candomblé não era grande, né? Ele não era inchado, grande ele sempre foi. Ele nunca foi tão inchado como ele é agora. Então, havia essa possibilidade de se fazer essa ideia que o senhor acaba de falar. Eu não sei se nos tempos atuais, se a gente, com tanta diversidade dentro da própria religião, né, várias nações, vários itãs diferentes, as mais variadas classes sociais dentro da Casa de Santo, as mais variadas diversidades, classes raciais dentro da Casa de Santo, se a gente vai conseguir realmente reunir um ponto que a gente pudesse dar um pontapé inicial
nessa ideia que o senhor... Eu não acho a ideia ruim, mas eu não sei, com as cabeças pensantes que a gente tem hoje dentro do candomblé, se a gente vai conseguir elaborar uma situação dessa. Eu acho muito complicado. Por que eu digo complicado? Aí eu volto ao que o pai Mota falou, né? Esse distanciamento dos mais velhos, essa omissão, ou talvez esse medo, pode ser um medo também, sim. Né? Porque a juventude está aí, eles estão pintando, 7, 14, 21, fechando com 28. Então, eu não sei até que ponto que a gente... até mesmo porque eles não têm esse pensamento de você preservar, né, o que é antigo, o que é tradicional. Eles não têm cuidado com o mais velho. Eu já fui em casa de santo que tinha uma pessoa sentada no candomblé com 80 anos de santo e que ali não era ninguém. Passava-se para lá e para cá, 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 para lá e para cá. E não era ninguém, pai. Não era ninguém porque a casa não deu a importância que deveria dar para esse zelador, para essa zeladora. Que eu sou da época que quando se tinha mais velho, independente da nação, da onde foi feito, o pai santo fazia todos pedir benção àquele mais velho, claro, porque era a autoridade máxima religiosa que estava dentro daquela casa de santo. Hoje em dia, não se faz mais nada disso. Então tem certas coisas que o outro dia o menino falou assim: pai, o senhor vai a tanta casa de santo, eu sou, como é que é? Eu sou, como é que sou? Eu falei, tem muita coisa que me choca, que eu ainda fico meio assim, meio que estatelado com a situação. Mas a maioria das vezes eu estou ali para realizar o meu trabalho, fazer minha divulgação, fazer meu serviço, né? E que não cabe a mim. Eu só tenho 22 anos de santo, eu ainda sou um pinto dentro da casca de ovo. Então, não cabe a mim, talvez, falar alguma coisa que pudesse acrescentar. E aí eu fico meio que sem jeito, mas procuro manter a minha linha, tento seguir. E aí é quando eu entro de novo na situação dos mais velhos, que às vezes alguns até participam, ou por uma falta de... que às vezes uma voz só não consegue fazer a mudança. Precisaria de mais vozes. Então, muitas vezes as pessoas se omitem. A omissão hoje é um caminho para essa situação. Então, a gente vê a religião dessa maneira. Entendeu, pai? Entendo perfeitamente. A nossa sorte que nós temos os nossos mais velhos ainda, que nos permite ter confiança para caminhar, né? Acho que toda a homenagem, todo o respeito, antes mesmo de todo o carinho, todo o respeito aos nossos mais velhos, né? Eles são as estruturas, a verdadeira estrutura do candomblé hoje. E isso que eu falo. Eu ainda falo, entendeu? Uma coisa para o senhor: essa modernidade acaba sendo um vício na nossa vida, sabia? Porque claro. Se eu passar muito tempo indo fazer trabalhos e cobrir casas de santo que hoje executam um candomblé moderno, quando eu volto para minhas tradições, pai, sim, olha, eu me estranho, às vezes eu me estranho um pinto fora do ninho. Mas manter a posição é muito importante. Sim. Até porque é para ajudar aqueles que estão carecendo de algum conhecimento. Nós temos conhecimento que o teu candomblé é um candomblé tradicionalíssimo. E aqui nós tivemos a oportunidade de falar de várias pessoas de candomblé bastante tradicionais. Tem um candomblé que eu gosto, que é lá do Axé Pofonjá, de Mãe Regina Lúcia. Nossa, claro. Que é de Rose. Nosso abraço que é de Rose. Candomblé delicioso, gostoso, bem cantado, bem tocado, pausado, né? A gente sente falta. Paulo Mobar, nosso irmão. Já esteve aqui conosco. Deu um prazer. A gente sente falta, eu sinto muito falta do candomblé cadenciado, entendeu? Hoje até a própria Umbanda, ela tá rápida demais, né? Eles fazem uma coisa ali que a gente não consegue entender. Mas eu sinto muito falta desse candomblé cadenciado, né? Das danças devagares, né? Aquilo bem cadenciado. Eu sou da época que o orixá não corria. Não tinha orixá super-homem, né? E hoje a gente vê aí danças assim, com velocidades assim,
imensas. E aí eu não estou querendo dizer que eu sou certo, que eu estou errado, eu estou falando... aí eu vou dar uma dica. Flávia Pinto, que é uma boa bandista também, trazer aqui, Flávia Pinto, da Casa do Perdão, mãe Flávia Pinto. Já está convidada. Iango, tudo que vai até a nossa quartinha não é errado, o que passou da nossa quartinha é diferente. E aí eu prefiro pensar assim, porque aí você não se choca, você não se aborrece, você tenta encontrar um equilíbrio para que a coisa possa fluir, para que as coisas possam acontecer, né? A gente não vê mais, e aí eu vou pular um pouco para a Umbanda, entidades firmes, ou entidades que possam assumir a liderança eu sou do tempo que a gente tem um guia-chefe de coroa. Hoje em dia nem se fala mais nisso, né? Hoje, chefe de terreiro. É isso? Eu tenho esse. Eu sou dessa época, né? A gente vê algumas casas, alguns terreiros de Umbanda que as pessoas não têm. Falta até a própria liderança da entidade, de se posicionar, de ser firme. E tudo que você tinha que fazer, você tinha que pedir à entidade. Posso, não posso, vou ali, não vou. A entidade funcionava como um jogo de búzios, né? Vovô, o caboclo, eu vou fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui? Eu posso? Né? E hoje em dia você não vê mais essa troca de informação, né? ou de consulta com o próprio entidade que te serve e que está ali com você e que está ali te levantando, te reerguendo. Entendeu, pai? Entendi, é muito complicado. E marca um momento, né? Essa liderança, ela marca um momento. Não só na Umbanda, mas em todos os segmentos. Eu quero crer que qualquer religião, nós temos que ter uma liderança. Eu, quando fui fazer santo no Candomblé, eu sempre fui umbandista, eu nasci umbandista. Eu vou fazer 40 anos de Umbanda agora em 2024. Eu, quando fui fazer santo no Candomblé, eu peguei a autorização do meu preto velho. Posso ir? É o meu caminho? É o que Deus e os orixás reservam para mim? Como é que fica o senhor nessa história? E aí eu tinha que explicar que eu ia fazer santo e que ele ia ficar 1 ano sem poder incorporar. E que não é uma coisa muito fácil para um Ecuru, né, para um Egum, propriamente dito, você explicar talvez uma norma. As pessoas pensam que é fácil você explicar norma de Candomblé para entidades de Umbanda, que as coisas não funcionam dessa maneira. E aí você tem que sentar, tem que explicar, é isso, é não sei o quê, bababá, vai ser desse jeito, o senhor tem que ter calma, paciência, mas lá de onde o senhor está, o senhor vai olhando, vai dirigindo, vai dando o caminho, e aí eu tinha que dar satisfação, arrear uma mesa de satisfação para aquelas entidades. Eu sou dessa época. Quando eu me iniciei em Fá, eu fui nele. Você vai lá, para quê? Não, é isso que eu estou passando e tal. Então tá, você vai, mas você não vai passar dessa linha. Você só vai até essa linha aqui. Dessa linha aqui você não vai passar. E eu fiz isso, pai. Eu sou iniciado no IFA afro-cubano. E eu só fui até a linha. Porque se deixar, eles querem que você passe da linha. Eu falei, não. Da goma leve, mas o meu guia-chefe da minha coroa, que hoje você não escuta falar mais isso, falou que eu não posso passar dessa linha. E eu não vou passar. E eu não vou passar dessa linha. E eu só fui até aquela linha ali. É isso aí, importante. Então, é assim que as coisas funcionam. E aí eu quero fazer uma sintonia, que eu não sei se os senhores irão concordar. Quando você tem uma boa educação, você tem uma educação religiosa igual. Sim, claro, até interligada. Né? Porque quando você é mal educado, você não vai ter uma educação religiosa. Com certeza. Você não vai conseguir ter. Então, eu agradeço isso muito ao meu falecido pai, minha falecida mãe. Que Deus a tenha em bom lugar. Minha falecida avó, que me ensinou tudo que eu sei de Umbanda. Eu tive uma excelente educação. E aí, quando você tem uma excelente educação dentro de casa, você consegue se adaptar, mesmo por ela ser mais rígida, a uma hierarquia e uma educação dentro do Candomblé e dentro da Umbanda. Que abaixa a cabeça, você não pode encarar o mais velho. O mais velho está conversando, você fica de longe arriado. Eu não vejo mais isso, pai. Você fica de longe, eu fico de longe ali arriado, esperando o senhor terminar de conversar aí, que o senhor também não vai falar com a boca, você só vai fazer assim com o olho, tipo, pode chegar aqui agora.
que você quer, meu filho? Né? E se servia de bandeja, né? E você não comia antes do mais velho, você não ia dormir antes do mais velho, você não tomava banho antes do mais velho, tudo era o mais velho primeiro. Você ficava com a raspa, né, pai? Com a raspa da situação. Ainda é, né? Porque não se cumpre. Não, pai, não é tanto mais assim, não. Ainda é. Muitas casas ainda é. Pouco, eu tenho Não vamos citar nomes de casa, mas casas maravilhosas que essa disciplina é bastante... Sim, as tradicionais principalmente, né? Sim. As tradicionais principalmente. E temos casas novas, eu posso dizer, não vou citar nomes... A gente não fumava na frente do pai de santo, a gente não bebia na frente do pai de santo. Realmente isso aí. Você hoje vai na casa de santo, pai, aí é uma opinião minha. O pai de santo bebe junto com o Iaô. É uma opinião minha, se os senhores forem diferentes, eu vou respeitar. Mas é isso que acontece, o zelador senta com os filhos de santo. O que mais tem na roda do candomblé é carteira, telefone, chave de carro. Coisa que isso tudo era guardado. Né? Se usava peças íntimas brancas, não se usa mais peças íntimas brancas. Se usava meu nome que vocês dão? O calçolão por debaixo, né? Se usava a sunga, o calçolão que é a bermudinha branca e a calça branca por cima. Hoje em dia não se usa mais isso. Você vê até nego com sunga preta por debaixo, por cima uma roupa branca e a íntima é preta, escura. Então são detalhes? São, mas são detalhes que fazem a diferença. E aí não é uma crítica, não estou aqui culpando ninguém, a gente está conversando, a gente entende da globalização, da harmonização do candomblé, da situação, da dificuldade das pessoas, então a gente só está conversando, as mudanças da religião que aconteceram e que a gente tem que... Muitos ensinamentos foram por ralo. Sim. Nós temos que ajudar a tentar a manter a boa tradição. Bom, pai, a gente infelizmente está chegando no final. Eu só quero fazer uma observação que a gente ficou até de falar. Tem 2 minutinhos ainda? Tá. E aí eu queria me dirigir aos seguidores, né, por favor, do programa, da importância da gente ter o hábito de ler. Né? A leitura é uma coisa muito importante. E essa revista é cara, muito cara por sinal. E aí a gente vê muitas pessoas dentro das casas de santo que pouco dá valor, pouco dá importância. E você, quando não dá importância e não dá valor de tudo que se é gerado dentro de uma casa de santo, a própria religião vai se enfraquecendo. Né? Então, e eu falei isso aqui num certo momento com o pai Marcos, o pai estava lá embaixo, a importância que a gente tem de empoderar a nossa religiosidade, não só numa forma de culto. Né? Eu costumo dizer que nós somos muito mais do que beber cachaça e fumar charuto. Né? A Casa de Santo hoje, ela é um elo de ligação com a sociedade civil e com a sociedade política desse país. Então, há necessidade de nós que somos povo de santo, de matriz africana, de matriz afro-brasileira, de matriz afro-cubana, de nós passarmos, utilizarmos com mais afinco tudo aquilo que prover de uma casa de santo. Né? Nós temos educadores, nós temos um leque de cultura muito grande dentro das casas de santo, nós temos o trabalho de vestuário, né? Os adornos, nós temos a culinária, que é muito forte, e aí a gente vê muitas pessoas das casas de santo que se dizem adeptos, que se dizem seguidores, que se dizem filhos de santo, deixando de utilizar talvez esse serviço que uma casa de santo, ou de candomblé, ou de umbanda, ou de ifá, seja lá a denominação que você esteja nesse momento, deixa de usar esse serviço para talvez ir comprar numa situação que não tem nada a ver, e aí você acaba não fortalecendo a casa de santo, não fortalecendo a instituição como instituição religiosa, e não dando empoderamento ao líder religioso daquela casa de santo. Seria a primeira observação. A segunda observação, que também nós conversamos aqui lá embaixo, e aí eu quero trazer para aproveitar esse momento da boca de ferro, a preocupação do povo de santo
começar a se instruir com a política do nosso país, a preocupação de você saber ler, de você saber entender, de você ver algum programa político, se instruir politicamente, saber da importância, o que um senador significa para a gente, o que um deputado federal significa, o que um deputado estadual, o que um vereador, que o prefeito, que o governador, que o presidente possa fazer, não só para o nosso país, mas pela nossa cultura, pelo respeito à diversidade, às diferenças que existem no nosso país. E aí a gente sabe que nós temos algumas aspas, que é de opinião pessoal de cada um, e a gente aqui não está querendo discutir, a intenção não é essa, mas a intenção de nós começarmos a pensarmos sobre eleger os nossos representantes, pessoas que possam se preocupar com o nosso povo, com a nossa cultura. E aí, quando eu falo nosso povo, eu não quero falar só da parte religiosa, eu quero falar da parte, eu tento enfatizar mais a parte cultura, que são os pilares dessa nação, que são as bases dessa nação, que é a cultura afro-brasileira, e tudo que foi feito por ela, tudo que foi iniciado por ela. E nós temos a preocupação da cultura indígena também, que é uma coisa que tem uma ligação forte com os negros, e esse livro fala muito forte sobre essa ligação dos negros com os índios, fala muito da ligação da Angola com o Jeje, né, que tem tudo a ver, apesar das pessoas pensarem que não, mas tem uma ligação fortíssima, que tem tudo a ver, até mesmo porque foram duas tribos que se entrelaçaram para poder sobreviver, tiveram que conviver uma com o costume da outra, né? Então, essa preocupação política, ela é muito forte, né? Você vê, hoje nós estamos com uma bancada que é praticamente 89%, 90% evangélica. Eu acho que católico, não sei, acho que é 10%, não é mais do que, não deve ser mais do que isso, e nós não conseguimos ter tivemos muitos candidatos, que aí independe se é bom, se é ruim, qual partido, mas tivemos muitos candidatos que foram candidatos a cargos eletivos no Legislativo e que nós, infelizmente, não conseguimos nos unir para que possamos eleger alguém. Então, 2024 está aí, né? Nós vamos ter as eleições municipais para prefeito, para vereador. Procure escolher o seu candidato. Você que é sacerdote, você que é babalorixá, Yalorixá, Iteminha, Quede, Mameto, Tateto, leve o seu candidato no seu terreiro, apresente aos seus filhos de santo, aos seus cargos, tenta assumir um compromisso, né, que ele assuma um compromisso com a sua comunidade, com o seu EBE, ou com o seu Ainzo, né, ou com o seu Cue, que assuma um compromisso com os seus filhos de santo, né, para que as coisas começam a fluir e o povo de santo possa pegar esse vício, não só da leitura, mas como procurar entender melhor a nossa cultura, que aí a gente também bate naquela tecla da modernização, da globalização, que é a falta de entendimento das pessoas com a cultura da sua própria religião. Então, pai, partindo desse princípio, eu acho que daí a gente começa a dar um pontapé inicial para preservar, ou talvez para resgatar, que eu acho que teria algumas coisas que a gente teria que resgatar da nossa religião e que foram perdidas. Sim. Quero agradecer aí o convite ao pai Mota, ao pai Marcos, aos seguidores e fiéis do canal, né, que a Rede Agenhaf está à disposição, né? Gostaria de passar meu telefone, pai, se for permitido. 964-32-6466, 964-32-6466, é o telefone da Rede Social Agenhaf, é o telefone do Iango, tanto do pai Iango como do promotor Iango, para que a gente possa começar a discutir, que a gente possa começar a realizar. Nós temos uns projetos aí interessantes de colóquios interreligiosos em escolas. Eu comecei a fazer esse trabalho com a professora Cláudia Torres e o professor Obertal em Nova Iguaçu. Fizemos uma meia dúzia de colóquios interreligiosos. As crianças e os adolescentes têm sede de informação, de entendimento, inclusive, da história do Exu, que é o diabo, né? Eles têm muita curiosidade com isso. Então, a gente está aberto para que vocês, o terreiro que se interessar, a escola municipal, estadual ou particular que se interessar, a gente pode estar tentando fazer esse trabalho e levar esse tipo de informação. Quero agradecer a todos de nos estarmos
nos acompanhando até esse exato momento. Desejar um feliz ano novo a todos, que seja um ano de saúde, de paz, de glória, de prosperidade. Um ano mais alegre, porque nós tivemos 2 anos muito tristes. Que seja um ano de conquista, reconquistar ou conquistar coisas novas que foram perdidas e tentar manter, de uma certa maneira, o respeito ao diálogo, à diversidade, às diferenças. Eu sei que tem diferenças que talvez algumas pessoas possam ter dificuldade de aceitar, mas o mundo que a gente vive é esse. É o mundo que hoje foi oferecido para nós, e aí você tem que tentar driblar, você tem que tentar entender. Não entende? Vai estudar, procura alguém que consiga te passar alguma informação de que é de aquela diferença, qual é aquela diversidade, para que você possa alcançar aí um pensamento lógico com relação a isso. Um ótimo ano, felicidade, paz, prosperidade, caminhos abertos a todos, e sigamos em frente.